Olá, boa noite. O tema escolhido pela nossa equipe é mapas e localização no Android nativo. A equipe é composta pela Micaela Santos, pelo Alisson Jardel, pelo Paulo Nemer e pelo Vitor Fernando. Inicialmente, trago a seguinte questão: por quais razões precisamos usar dados de localização em nossos aparelhos? Para responder essa pergunta, primeiro precisamos entender o que é a geolocalização. A geolocalização nada mais é do que a captura das geocoordenadas de um usuário ou objeto. Apesar de não ser uma funcionalidade muito nova, a geolocalização na última década se tornou uma das ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento de aplicações. Isso se deve principalmente graças à resolução de problemas cotidianos, como, por exemplo, fazer um pedido em um restaurante, solicitar um transporte ou até mesmo verificar a localização em tempo real de um amigo. Para isso, foi criada a SDK do Google Maps para Android. É uma ferramenta que permite a incorporação de mapas interativos na sua aplicação. Ela simplifica a integração de recursos de mapa e localização do usuário e apresenta uma ferramenta essencial para a criação de experiências de mapa, localizações dinâmicas e personalizadas. As principais ferramentas que são disponibilizadas pela SDK do Google Maps são a exibição de mapas interativos, a adição de marcadores, o desenho de diferentes formas, a obtenção de informações de localização do dispositivo e a obtenção de informações de direções e rotas. Há diversas possibilidades de customização com essa SDK, como alguns exemplos que vamos mostrar a seguir. Aqui temos a ferramenta legado da Google disponibilizada para fazer testes com a densidade de informações que são mostradas e alterações no tema do mapa. Esse é um exemplo da utilização do SDK da Google Play, não diretamente no código. Aqui é uma aplicação Flutter que está sendo executada no iOS, mas por trás dos panos, esse pacote do Flutter, ele utiliza o SDK da Google como base para mostrar as informações e fazer a captura da localização do usuário. Oi, pessoal, boa noite. Eu vim aqui trazer alguns exemplos de como criar e editar o mapa pelo próprio site da Google, certo? O mapstyle.json. Primeiro, é necessário adicionar uma dependência no Gradle, certo? Uma implementation que é .com, Google, Android, né? Tem no próprio documentação da Google. E depois disso, vai ter que precisar dar a permissão para o Android de usar a internet. Também é necessário adicionar os metadados na aplicação, certo? Com a chave da API gerada lá no site do Google. Depois disso, você vai adicionar o mapa como um fragment e alterar a main activity, né, para poder implementar o mapa e customizar utilizando esse link que eu deixei aí no slide, o mapstyle.json. Você pode editar as ruas, a água, pode editar os estabelecimentos, enfim, dá para customizar muito. Nesse outro exemplo aqui, ele alterou os alfinetes, certo? E também adicionou um íconezinho em um local. Você pode olhar na imagenzinha à esquerda, na 1, e na direita você pode ver que ele colocou também um título em um alfinete específico. Também é possível selecionar as rotas. Quando tem mais de uma rota, botar para a pessoa escolher entre uma ou outra, entre outras customizações. Nesse outro caso aqui, ela está usando React Native, certo? Só que ela usou a mesma SDK, a mesma APIzinha do Maps. E o nível de customização é muito legal. Ela vai transformar o mapa no mapa do Mario. E ela utiliza só a plataforma praticamente, né? Ela só implementa no React. No React ela só implementa lá. O vídeo está aí no link, se quem tiver interesse. Aqui mostrando como ela editou, certo? Ela mudou os ícones dos locais e adicionou umas tagzinhas, certo? É muito interessante, fica muito legal. Você pode ver que ela utilizou para o Mario, né? Que é o que ela queria. Mas imagina em um aplicativo de saúde pública, por exemplo, que você quer mostrar vários hospitais e UPAs. Você pode alterar, né, as UPAs. Se você quiser fazer gamificada, você pode pensar em algum jogo que tenha saúde, pode botar uma barrinha de vida, tipo um sinalzinho de vida das barrinhas de jogos. Enfim, fica muito interessante as customizações, certo? Eu vou falar um pouco, vou dar uma leve pincelada sobre como instalar esse SDK. Primeiro você vai no site do Google, né, cloud.google.com. Lá você pode fazer login com a própria conta do Google
E aí, a partir disso, você necessariamente vai precisar colocar um cartão de crédito para conseguir finalizar esse primeiro login. E aí, a partir disso, ele já te dá as opções que tu tem disponível. Tem várias opções gratuitas, acho que umas 2 ou 3. E tem as opções pagas, né? Mas tem tanto opção para Android quanto para iOS. Nos slides seguintes tem bem direitinho, visualmente falando, para poder vocês também entenderem, certo? E aí, depois desse primeiro login, ele vai te enviar para a página inicial, né, deles, e lá você pode selecionar qual projeto que você vai querer usar esse SDK. E aí, a partir disso, ele vai gerar uma chave própria para aquele projeto. E aí, você vai poder colocar essa chave no projeto lá no Android Studio. E aí, tem tanto nos slides seguintes, como também tem num videozinho muito explicativo no YouTube. Vale muito a pena ver. E aí, lá no Android Studio, você vai colocar também no manifesto para poder fazer a segurança das informações de localização, né? Você vai poder, tanto nas configurações gerais quanto no manifesto, você vai poder modificar lá para poder fazer a proteção também desses dados. Então, é importante também lembrar dessa parte. Agora que a configuração da API do Google Maps já está feita, a gente vai entrar no Android Studio. A princípio, a gente pode criar um novo projeto em branco, mas, se você preferir, você já pode usar uma Activity pronta. Se chama Google Maps Activity e você vai ver isso na galeria. Assim que você iniciar um novo projeto, você vai ter vários templates prontos. Você já pode escolher e começar a trabalhar com a Google Maps Activity, que vai te dar todo esse código que a gente vai usar agora prontinho, só para você inserir a sua chave que você pegou lá no site da API do Google Maps. Agora, supondo que assim como eu, você vai criar uma nova Activity em branco, você vai começar colocando as seguintes permissões dentro do arquivo manifest do seu projeto. Essas são permissões relacionadas à localização e acesso à internet. A princípio, por que a gente vai fazer, essas permissões não são necessárias, mas elas podem vir a ser bem úteis caso você queira adicionar novas funções nesse código, como por exemplo, revelar a sua própria posição no mapa. Continuando com o nosso projeto, ainda dentro do arquivo manifest, a gente vai adicionar o parâmetro metadata com as seguintes especificações. Esse parâmetro Android Value aponta para outra propriedade que a gente vai criar agora. A gente vai andar um pouquinho no nosso projeto e dentro do diretório Gradle Scripts, a gente vai acessar o arquivo chamado local.properties. Lá a gente vai inserir a seguinte linha. Aqui a gente está definindo que esse parâmetro maps_API_key, que está sendo chamado lá no nosso arquivo manifest dentro do metadata, seja a nossa chave. Aqui você tem um exemplo de chave, no seu caso você vai copiar a sua chave, que você conseguiu pegar lá no site da API do Google Maps. Se você estiver usando o template pronto que já vem com o Android Studio, nesse momento a sua aplicação já vai estar funcionando e você deve estar vendo o mapa aparecendo na tela do seu aparelho, apontando com a localização para o local que foi informado. Seguindo com o nosso projeto, agora a gente vai configurar a exibição do mapa através do arquivo XML da Activity. Para isso, vamos criar um elemento do tipo fragment. Vamos definir um ID para ser relacionado a ele no nosso arquivo Kotlin e definir o atributo Android Name exatamente da forma como consta na tela. É esse atributo que especifica que o fragmento a ser exibido é do tipo support map fragment, que é fornecido pela API do Google Maps. É esse fragmento que é responsável por exibir o mapa e lidar com todas as interações relacionadas a ele. Ao definir o Android Name com o valor correto da classe do fragmento, o sistema Android vai saber qual fragmento deve ser inflado e como lidar com ele durante a execução do aplicativo. Para encerrar, vamos fazer as implementações necessárias dentro do nosso arquivo Kotlin. A princípio, dentro da classe da Activity, nesse caso chamamos de Maps Activity, a gente vai implementar a interface onMapReadyCallback. Implementando essa interface, a gente pode usar o método onMapReady, que é um callback fornecido pela API do Google Maps para Android, que é chamado quando o mapa está pronto para ser usado. Agora a gente vai criar a variável mmap para ser uma instância da classe Google Map.
ela representa o objeto do mapa do Google Maps na sua atividade. Ela é iniciada e referenciada lá no método onMapReady. Ao chamar ela lá dentro do método onMapReady, você está associando o objeto do mapa à variável. Isso permite que você use ela para interagir com o mapa posteriormente na sua atividade. E aí você pode fazer funções como, por exemplo, inserir a localização onde você deseja que um ponteiro seja inserido, por exemplo. Continuando, a gente vai declarar o map fragment através do ID que a gente definiu lá no layout do XML. Em seguida, chamamos o método getMapAsync. Esse método permite registrar um objeto de retorno de chamada, que seria o callback, para ser notificado quando o mapper estiver pronto para ser usado. Nesse caso, a gente usa a própria atividade que implementa a interface onMapReadyCallback como objeto de retorno de chamada. Quando o mapa estiver pronto, o método onMapReady da atividade será chamado e esse é o ponto que a gente pode iniciar a atividade com o mapa. A gente pode definir marcadores, mover a câmera, entre outras operações. Agora, a gente vai justamente sobrescrever a função onMapReady. É aqui onde a gente vai definir o mmap como uma instância de Google Map. Assim, a gente pode usar essa instância para poder fazer alterações e interações dentro do mapa. A gente definiu, nesse caso de código, uma variável chamada Sydney, onde a gente passou para ela as informações de latitude e longitude. Daí a gente usou o mmap e as funções addMarkers e moveCamera para poder interagir com o mapa através dessa instância do mapa. Dessa maneira, a gente já conseguiu exibir no mapa uma localização que a gente indicou, nesse caso a de Sydney. Óbvio que ainda é possível fazer várias alterações nesse código, como, por exemplo, fazer com que ele exiba a sua própria localização, ou seja, a localização passada pelo GPS do seu dispositivo. Só que para isso, você teria que implementar todo um sistema de gerenciamento de permissões, no caso aquelas permissões que a gente declarou no início, já que o aparelho o usuário precisaria permitir que o aparelho fornecesse aquelas permissões para a aplicação. E isso inclui todo um gerenciamento de permissões para que isso funcione.